E não à toa eu consegui sair daquele número de 21 acertos, de 20 e poucos acertos para 33 acertos. Hoje você vai aprender o que você precisa para acertar mais de 30 questões em matemática, e não se preocupa porque eu não vou te falar só para estudar matemática básica. Eu quero fazer um vídeo bem completo sobre quais são os passos que você deve seguir para realmente almejar essas 30 questões em matemática, que a gente sabe que se o TRI for bom, muito provavelmente vai te dar mais de 800 pontos nessa área do conhecimento. Primeira coisa pra gente se livrar logo disso, matemática básica. Não tem como você aprender nada, saber nada se você não sabe a base, se você não começa do começo. Então, fortaleça a sua base em matemática. Então, realmente estude sobre as 4 operações, sobre potenciação, radiciação, produtos notáveis e toda essa parte da matemática. Ah, juros. Juros é uma coisa muito importante que vocês estudem. Se você não sabe juros, aprenda, porque cai todo ano no Enem. Então foca em fortalecer essa base se você não tem ela fortalecida, e faz da seguinte forma. Eu já postei um vídeo sobre como estudar por questões, mas eu percebi que vocês continuaram sem entender como é o método. Então só para dar uma reforçada leve aqui nesse vídeo como um bônus, é o seguinte. Vai estudar um assunto, por exemplo, eu vou estudar juros hoje. Procura no Google questões do Enem sobre juros, ou questões sobre juros Enem. Você acha? Faz umas 2 ou 3 para você forçar o teu cérebro a ficar atento ao que aquele tipo de questão te cobra. Se você não sabe nada sobre aquilo, muito provavelmente você não vai conseguir resolver, não vai conseguir chegar numa resposta, mas você vai ter raciocinado bastante em cima. Você pode gastar aí uns 15 minutos para resolver essas 3 questões. Depois disso, vai pro assunto, estuda tudinho. Você vai ver que você vai conseguir ter uma visão muito melhor em cima do que você está estudando do que se você não tivesse resolvido questão nenhuma ontem já. Aí tá, você estudou a teoria, já tendo tentado resolver essas questões. Estudou a teoria, aprendeu tudo, muito provavelmente você vai ter vários insights ali no meio dos seus estudos, porque você vai pensar, então é assim que eu resolvo aquela questão, assim que eu saio daquela parte que eu estava empacado para resolver aquela questão. E aí, depois disso, você pega essas mesmas 3 questões e tenta resolver. E aí, muito provavelmente, você vai acertar. Se você não acertar, você volta para a teoria para procurar o que está faltando. Se você acertar, não é simplesmente você saber marcar a alternativa correta. Pega e se explica por que aquela alternativa está correta e o porquê que as outras alternativas estão erradas. Quando você faz dessa forma, você está realmente aprendendo. Às vezes acontece muito da gente estudar se enganando. Então é importante que você tenha plena consciência de que você aprendeu o que você tinha que aprender e que você sabe diferenciar o certo do errado dentro daquele assunto. Ótimo, agora que você já consolidou a tua base em matemática, a gente pode ir para as estratégias, porque você já sabe que como você vai estudar os conteúdos e aprender tudo certinho e tudo mais. Então preste atenção nessas estratégias. Interrompemos a programação para o merchan de um produto útil e testado por mim. Se você quer um cronograma de estudos e ainda não conseguiu fazer, achou muito difícil, eu indico o cronograma do Jaleco da Val em parceria com o Instagram de Rabiscos. Eu já falei sobre ele aqui no canal, é o cronograma que eu estou usando durante esse ano para seguir a ordem dos conteúdos. Eu estou estudando utilizando o método que eu acabei de falar para vocês. Ele é um cronograma completo para o Enem, lá você vai encontrar tudo que você precisa estudar separado por dia da semana. Você tem checklist para marcar se você já estudou aquele assunto ou não. Tem vários textos motivacionais que vão te ajudar muito nessa trajetória. E é um cronograma que eu recomendo que vocês adquiram. Para adquirir esse cronograma maravilhoso, você só precisa clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo e garantir o seu. A prova do Enem de matemática, pelo menos até agora, até esse último Enem que teve, de 2019, ela é uma prova que te exige muito mais raciocínio do que conteúdo. E é muito comum que os estudantes brasileiros, no geral, tenham uma dificuldade muito grande de raciocinar, porque a gente é acostumado num sistema onde você não tem problemas para resolver. Então você tem aquela aula expositiva, a aula já é toda guiada para onde você vai ter que chegar ali no final, e aí é te dado uma questão muito em cima daquela área, você só tem que unir 1 e 2 e fazer aquela questão, mas você não expandiu o teu raciocínio, você não conseguiu enxergar coisas diferentes, e se for te dado uma outra situação, um problema, daquele mesmo assunto é muito provável que você tenha dificuldade em resolver. E essa também é uma das perguntas que eu tenho recebido ultimamente, que é como a gente treina raciocínio lógico, principalmente para matemática. E você vai treinar o teu raciocínio matemático tentando resolver questões, ênfase no tentando.
porque é muito comum que você não consiga resolver de primeira as questões. E se você é uma daquelas pessoas que tem problema com isso, problema em errar uma questão, se você se sente mal por isso, isso te atrapalha, supera isso, sabe? Tenta olhar de outra forma. A gente aprende realmente errando. A gente erra pra no final, no caso ali no dia da prova do Enem, a gente poder acertar. E mais uma vez, é importante que você tente resolver. Cada um de nós tem uma série de conteúdos que a gente tem aprendido no nosso cérebro, né? Daí a palavra aprender e tudo mais. Só que esse conhecimento, ele tá todo fragmentado, ele não tá unido ainda. Então é importante que você tente resolver questões, porque cada questão é uma situação problema, principalmente no Enem. Você nunca vai ver uma questão do Enem dizendo, encontre o valor de X na expressão. Não, é sempre uma situação problema. Então quando você tenta resolver um grande número de questões, e realmente, sem se preocupar a priori com o tempo, a gente está numa fase de aprendizado ainda, a gente não está treinando agilidade. Então, quando você tenta resolver uma questão, mesmo que você não consiga, mas se você realmente força o teu raciocínio para pensar, cara, o que eu tenho na minha mente de conhecimento que eu posso tentar utilizar nessa questão para chegar no resultado? Quando você faz isso, você está estimulando demais o teu raciocínio. E essa foi uma das coisas que mais me ajudou no ano passado, graças a um vídeo que eu assisti no YouTube que falava mais ou menos sobre isso. E aí foi quando eu percebi que realmente eu preciso treinar o meu cérebro para resolver problema. E não à toa eu consegui sair daquele número de 21 acertos, de 20 e poucos acertos para 33 acertos. E consequentemente tirar 825 em matemática, e olha que o meu TR de matemática foi ruim, porque com 33 você ainda consegue tirar uma nota até um pouco maior. Pra mim, a dica mais importante do vídeo é essa: se eu conseguir fazer com que pelo menos 25% de vocês que estejam assistindo entendam essa ideia de que a gente precisa treinar o nosso cérebro para lidar com situações de problema, e que a partir disso, a partir da resolução de questões, da tentativa e do erro, a gente vai conseguir treinar o nosso raciocínio para conseguir enxergar uma questão e raciocinar em cima dela, independente da vertente de conteúdo que ela esteja te cobrando, eu já vou ficar muito feliz. E outra coisa, gente, para que você consiga realmente criar habilidade durante o ano para acertar mais de 30 questões, é muito importante que você fuja do hábito de decorar a questão, decorar a resolução de questão, e também que você fuja da ideia de que você tem que resolver milhares de questões de matemática durante o ano para conseguir bem na prova. Esse não é o caso. Baseado no que eu falei até agora, o mais importante é que você tenha esse processo de tentativa e de estímulo de raciocínio. E para que você consiga isso, é muito provável que você não vá conseguir resolver muitas questões. Então você vai pegar questões específicas de assuntos que você está estudando e você vai demandar tempo para raciocinar em cima daquelas questões. Nesse processo de raciocínio você vai ter um aprendizado muito grande. Então não necessariamente você precisa resolver muitas questões. E fuja do hábito de decorar a resolução de questão. Estudar por questão não é você pegar uma questão do Enem, decorar a resolução e esperar que caia a mesma questão no Enem que você vai fazer. Não é isso. Estudar por questão é você treinar o teu raciocínio baseado no estilo de questão que o Enem vai te trazer. Indo agora para a última coisa que você precisa para acertar mais de 30 questões em matemática. Se vocês perceberam a cronologia desse vídeo, eu primeiro falei sobre a base, da construção de uma base sólida. Depois a gente foi por toda a metodologia do teu processo de aprendizado dos demais assuntos. E agora, para finalizar, a gente chega numa parte muito importante, que é a agilidade de prova, a agilidade de resolução de prova. Lá no dia do Enem, em novembro, é necessário que você consiga resolver, no mínimo, nessas 30 questões de matemática de forma correta e de forma rápida. Esse momento agora do ano, a gente tá na semana do Carnaval, acho que esse vídeo está saindo no feriado de Carnaval. Esse momento inicial do ano, daqui até agosto, é um momento onde a gente está acumulando aprendizado, que a gente está estimulando o nosso raciocínio, que a gente está realmente criando essas habilidades mais demoradas. Quando chegar mais lá para o final do ano, é importante que depois de vocês já terem feito esse processo inicial inteiro de adquirir conhecimento, de adquirir raciocínio, que vocês comecem a treinar agilidade. A gente treina agilidade de prova resolvendo, assim, no máximo de vezes que você conseguir, as 45 questões
no tempo que o Enem te dá. Então, quando chegar lá no final do ano, vai ser um momento de você pegar 45 questões de matemática e sentar para resolver em 2 horas, que é basicamente o tempo que você tem ali na prova do Enem. Por conta desse treino, você vai começar a perceber alguns padrões em relação a essas questões. Então, você vai começar a adquirir habilidades de cálculo de cabeça, você vai conseguir enxergar alguns padrões. Então, por exemplo, como é que eu acho 20% de um número? É só dividir por 5. Como você consegue realizar um cálculo grande de uma forma mais acelerada? Então, essas habilidades de prova mesmo, de você reconhecer padrões de cálculo, para que você consiga fazer isso de uma forma mais acelerada, só vem com o treino. Então, a priori, você vai pegar a primeira prova que você pegar para resolver de matemática, você provavelmente não vai conseguir resolver tudo, mas é importante que no final de cada resolução de prova você tire os aprendizados que você tem que tirar daquela sua primeira experiência e vá evoluindo a cada momento que você for pegar para resolver essas provas. Eu tenho certeza que quando chegar um pouco mais para frente você já vai conseguir resolver a prova inteira, e não se preocupem porque vão ter mais vídeos ao longo do ano falando sobre, na verdade, vídeos falando mais especificamente sobre essas estratégias de resolução. Então, fiquem tranquilos. Mas, de qualquer forma, a agilidade é o último ponto e é um dos pontos mais... Na verdade, os 3 pontos são importantes igualmente. Mas a agilidade é essencial para que você consiga acertar mais de 30 questões em matemática. Basicamente era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do gostei, porque isso ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que também vai prestar a prova do Enem. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau. Eu gostaria muito de gravar de óculos, mas aí fica esse reflexo roxo.